Olá, pessoal! Jaqueline, da GL Têxtil aqui. Estamos em mais um GLcast e hoje quem vai bater um papo comigo, trazer informações sobre moda, desenvolvimento e muitas novidades é a Pamela Vargas, estilista e especialista em malharia circular. É isso, Pamela? É isso aí. E há quantos anos, Pamela, na área? 13 anos já. 13 anos. Sempre parte de estilo, desenvolvimento. Conta um pouquinho como que a Pamela caiu no têxtil, como que foi a tua carreira profissional para chegar até aqui? Quando eu fui para escolher a faculdade que eu ia fazer, na verdade é um motivo bem bobo, assim. É porque eu desenhava, então eu queria ir para uma área que eu me permitisse utilizar o desenho, né, e tal. Eu tinha essa habilidade manual. E também que não tivesse matemática. Aí eu fui fazer moda e, lendo engano, tinha matemática, né? E tinha desenho também, então eu gostava bastante dessa parte ali da faculdade. Mas eu não me identificava muito com a criação de peças. Assim, eu desenhava tudo, mas não era algo assim que eu pensava assim, às vezes, será que eu tô no curso certo? Até o momento eu pensei, vou fazer modelagem, mas daí modelagem é muita matemática. Muito mais, para quem fugiu da matemática, né? Para quem fugiu da matemática, era muito mais matemática. E a gente estava nem lembro que matéria que era, mas a gente recebeu lá na faculdade uma estilista de uma empresa grande aqui da região. E ela foi apresentando os materiais e apresentando o que ela fazia. E eu pensei assim, uau, né? É isso que eu quero fazer. Ela era uma estilista de malha. E era tão incrível ela contando como ela fazia, como ela pesquisava, ela mostrando os produtos, né? E eu pensei, nossa, existe um mundo antes da peça pronta, né? E aquilo, assim, me deixou maravilhada. Mas eu pensava assim, nossa, eu vou ter que ficar anos, né? Imagina, para chegar no que ela chegou, ela deve ter anos de experiência, né? Para estar trabalhando com isso. Então, eu terminei a faculdade, na época eu só estudei. Quando eu me formei na faculdade, tinha uma menina que estudava comigo que trabalhava numa malharia aqui em Jaraguá. E aí ela queria ir para o ramo da confecção. Então, ela pediu, né, para sair da empresa e aí ela me indicou onde ela trabalhava. E lá eu comecei. Que era justamente desenvolver malha. Justamente desenvolvendo malha. E eu não tinha a mínima ideia de como fazia, não tinha, assim. Porque eu só tinha tido contato naquela palestra. E na teoria da faculdade. Assim. E na teoria, exatamente. Mas era uma coisa, assim, que até eu não entendia muito, essa parte técnica, assim, né? Porque é uma coisa muito do técnico têxtil mesmo, né? Tipo, calcular a atitude de fio. Então, umas coisas, assim, que não conseguia conceituar aquilo, né? E era uma aula que tu não se interessava, porque não era criativo, não tinha desenho, não tinha produção, né? Não tinha toda aquela coisa de quem entra na moda no curso tá buscando, né? Exatamente, do curso de moda. Então, quando ela me indicou, eu entrei, né? Eu fui lá, fiz a entrevista e tal, comecei a trabalhar. E eu comecei desenvolvendo tudo que era exclusivo. Então, o cliente não encontrava na coleção o produto e desenvolvia exclusivo para ele do jeito que ele queria. Aquela malha. Exatamente, aquela malha. E ali eu fui fazendo. Então, no começo eu não tinha, né? Era aquele conhecimento muito básico. Tanto que a pessoa lá, o engenheiro têxtil lá que trabalhava comigo, ele o mês que eu tava trabalhando lá, ele fez um passeio na fábrica comigo para me mostrar o que eram os alimentadores do tear, porque eu anotava lá para fazer listrado em que alimentador tinha que passar e eu não sabia do que eu tava falando. Sabia nem que era alimentador? A menina me ensinou e eu ficava, meu Deus, alimentador. E aí ele me mostrou no tear, olha, esse daqui é o alimentador, depois me levou pra parte de benefício. Um anjo, né? Maravilhoso, sim. Ele foi um professor, né? Até hoje eu agradeço, eu tenho uma gratidão enorme por ele, porque ele me ensinou tudo. Toda a parte técnica foi ele que me ensinou. E eu sempre fui muito curiosa. Então eu perguntava, tipo assim, o cliente queria saber. Aí eu perguntava, dá pra fazer? Aí ele falava, não. Eu falava, mas por que não dá? Aí você não ia assim, não dá, ia lá e respondia, não, eu queria saber por que não dava. Tecnicamente, eu quero explicar por que não. E até assim, porque na próxima, se alguém me perguntasse, eu já ia saber, eu não ia precisar ir lá e perguntar pra ele de novo. Uhum. Então, ali ele ia me explicando. E ali eu fui pegando, foi na vivência ali do dia a dia, né, na experiência. E aí, conforme eu fui trabalhando, foi passando os anos ali na empresa,
eu comecei a trabalhar daí na coleção. Então, eu ajudava na coleção, tinha uma outra estilista, eu ajudava ali com os desenvolvimentos, ela me passava os direcionamentos, eu fazia, e ali eu fui inserindo na parte do desenvolvimento de produto de criação. E, Pamela, o desenvolvimento hoje dentro de uma empresa, né? No teu caso, a tua expertise é muito mais desenvolvimento em malha, em rolo, né? Não confecção propriamente dito. Isso. É sempre um time que faz esse desenvolvimento ou pode ser uma pessoa apenas? Então, eu digo que é um time porque você precisa ter o pessoal técnico, né? A engenharia. Você não consegue fazer sozinho, né? Mas tem, por exemplo, tem empresas que tem uma pessoa que é uma analista de produto ou uma estilista que trabalha ali com a engenharia, né, para desenvolver, mas tem mais pessoas, né? Então, eu sempre trabalhei com mais pessoas. E sempre muito ligado à área técnica. Então, não tão ligado à área técnica, assim, eu que sou muito técnica. É muito curiosa. Eu que sou muito curiosa. Até, uma época até ficha técnica eu fazia, até brinco assim com o pessoal. Mas não é comum das estilistas hoje no mercado de trabalho irem então a fundo. Isso, não é comum. Porque você já tem a expertise da engenharia ali, né? Então, meio que tu faz a tua parte, a engenharia faz a parte deles. E aí vocês vão conversando pra ver se dá ou não dá. Se dá ou não dá. Aí eu que sou meio metida, daí eu já vou lá e falo, já dá pra fazer assim. Já dava solução pra engenharia. Eu sei que não dá, mas vai dar desse jeito. Mas eu acho que se tu usar esse fio aqui, ele vai ficar desse jeito, né? Que bacana. Nem sempre eu acerto, né? Mas assim, eu tenho essa expertise ou é aquela troca, né? Eles vão me dizer, não, mas... Se tu usar esse fio, vai acontecer tal coisa. Então, mas e se eu usar o outro? Se usar o outro, às vezes funciona. Então, a gente vai trocando essas ideias, né? Não, e deve ser muito rico o teu conhecimento hoje nessa parte, porque nem toda equipe de estilo se aprofunda tanto na técnica, mas a técnica é o que muitas vezes pode danificar a estrutura de uma malha ou prejudicar a performance depois dessa peça, né? Com encolhimento acima da média, ou, sei lá, problema com solidez, não sei. Tô falando alguma besteira ou não? É por aí. Não, é por aí mesmo. E até pra tu entender o que tu quer, né? Porque às vezes, assim, tu cria uma expectativa, né? Pro artigo. Exatamente. Ou mesmo a estilista, né? Tu tá fazendo a coleção, tu pensa naquela peça, tu cria uma expectativa. Às vezes tu compra, né, uma peça de inspiração e tu quer reproduzir. Se tu não entende daquilo, a hora que chegar o que deu pra fazer, tu fica... frustrada. Tu se frustra. Nossa, não era isso que eu queria. Mas eu queria de outro jeito. Ou tu não sabe explicar o que realmente tu quer daquela base. Tu quer o peso, tu quer o visual, tu quer a textura, tu quer... Que entrega, exatamente. Que entrega tu quer daquilo, né? E aí, tu saber, assim, olha, eu quero esse caimento, mas... Às vezes eu quero uma malha que tenha fluidez e caimento. Com algodão, não vou conseguir. O algodão, ele é uma fibra que deixa armado. Então, é o caimento próprio dele, né? Então, ali eu quero caimento, fluidez, poxa, às vezes eu vou para uma viscose, eu quero algo que seja mais nobre, eu vou para um modal. Então, assim, ali tu vai construindo, né? E aí tu precisa ter eu vejo como a importância de tu ter esse conhecimento técnico para isso. Eu até sei de algumas empresas que as meninas têm, sim, curso técnico, tem quem exige, mas eu mesma nem fiz o curso técnico. Sim, não é um pré-requisito geral, mas há uma importância significativa do estilo hoje, entender a parte técnica para poder fazer um casamento perfeito aí, né? Isso, exatamente. E não é tu, por exemplo, me colocou lá com um teário, eu não vou saber trocar pedra, fazer as coisas montar, não é isso. É você saber o que é a fibra, né? O que aquela fibra faz, como é que ela vai reagir quando ela for tingida, se você misturar o fio, né? O tipo do título do fio, a estrutura que tu tá trabalhando, né? Então é mais isso, assim, você entender esse básico, você não vai montar a ficha técnica, mas assim, do que você quer, você tem que entender. Para chegar naquilo que tu espera ou que o teu cliente espera. Porque ainda assim, né, mesmo que a gente trabalhe coleção, ainda tem muitos clientes que trabalham, que querem as malhas deles, né, os exclusivos, exatamente. Então, como é que tu vai passar isso? Que ele também não sabe falar o que ele quer, né? Menos que ele tenha uma amostra, ele também não sabe dizer. Então, tu tem que ter esse conhecimento para tu conseguir conceber esse produto e passar para frente. E, Pamela, tu lembra a primeira malha exclusiva que tu desenvolveu junto a um cliente? Nossa, eu não lembro. Não? É que seria curioso, agora eu fiquei curiosa, mas vamos pra frente. Mas eu fazia muito listrado, no começo eu fazia bastante listrado. Então, assim, eu não lembro qual que era a primeira, mas eu lembro, assim, uma vez que eu precisava desenvolver um listrado que ele era dupla face. E eu ficava assim, mas como que eu vou fazer esse dupla face? E aí, esse técnico, né, que trabalhava junto comigo, então ele me passava, assim, ele desenhava, sabe? E eu lembro certinho de eu fazer
fazendo os alimentadores, ele me mostrando, ó, esse aqui vai ser a frente, daí ele fez uma coluninha de números, assim, né? Ele fazia, tipo assim, ó, 1, 2, 3. 4, 5, 6. Ó, nesse 1 e 3 aqui vai ser a frente. Esse aqui vai ser o verso. Esse aqui tá barrando. Ele falava, ó, daí se tu quer tal listra aqui, tu tem que lembrar de passar por esse visual. Tipo, era tudo muito desenhado, sabe? Gente, essa pessoa aí que trabalhou contigo foi outra faculdade no mercado de trabalho, né? Foi. Tanto que quando eu queria fazer que eu falei, acho que eu vou fazer o curso técnico texto dele, assim, não, que tu vai aprender lá em 2 anos e eu te ensino em 6 meses. Sim. E foi mais ou menos isso. É a tal da força de vontade, do interesse também, né? Isso. Porque não tem como enfiar conhecimento na cabeça de quem às vezes não tá com ela aberta para aprender. E todo esse conhecimento foi o que te levou a escrever o livro, o Guia para a Malharia Circular, né? Isso aí. Que lançou ano passado, isso? Isso, lançou em novembro. E o que te levou, Pamela, a pegar esse teu conhecimento e escrever esse livro? Então, é uma série de fatores, né? Como, tipo assim, desde sempre eu sou muito curiosa, eu gosto muito de aprender, então eu leio muito, eu faço muito curso, eu leio muito, assim, reportes, notícias, tudo que tem a ver com têxtil, com moda, que é mais teórico, né? Eu gosto dessa parte da teoria da moda. Eu brinco até que eu sou fashion, mas eu sou fashion por dentro. Por fora eu sou técnica. Isso, por fora eu sou técnica. Eu não sou muito, assim, de roupa ou de moda, de acessórios e tal, mas, assim, essa parte, o que eu gosto é dessa parte teórica mesmo. O bastidor da coisa, exatamente, né? O bastidor da coisa, a construção. Eu adoro muito a indústria têxtil, né? Por isso que eu trabalho, eu amo o que eu faço, né? E entender como as coisas funcionam, como elas são feitas. Então, esses cursos, né, e tudo isso sempre que eu fui lendo, eu fui guardando essas informações. Eu também sou meio acumuladora. Então, eu te adoro jogar fora. Eu pensei, cara, um dia eu ainda vou usar isso, né? Então, comprando livros e aí materiais. Eu tenho um caderno da época da pós-graduação ainda, que eu ia fazendo as anotações. E eu pensava, cara, um dia eu vou levar, eu vou usar isso para alguma coisa, vou guardar. E conforme eu fui também atendendo clientes, né, que a gente acaba atendendo muito cliente de confecção, eu fui percebendo dúvidas que eram, às vezes, assim, que, nossa, para mim é uma coisa tão simples, né, e dúvidas, assim, que, como é que eu vou dizer? É a diferença de um algodão penteado para um algodão cardado. Mas qual que é a diferença do moletom 2 cabos para um moletom 3 cabos? Por que uma coisa eu consigo fazer, a outra não consigo? Como é que tu sabe que isso aqui é uma malha e não é um tecido plano? Então, assim, coisas assim que às vezes no atendimento você vai falando assim para o cliente, nossa, eu não sabia disso. Eu pensava assim, meu, gente, mas né, como que não sabe? Mas, informações básicas da área. São coisas que realmente ajudariam, acredito, né, o cliente a desenvolver também a coleção dele. Exatamente. Se ele tivesse esse conhecimento básico de, sei lá, encolhimento, fluidez, característica das fibras, né? Isso, exatamente. Tipo, o que eu quero? Eu quero essa estrutura, então é esse tipo de base que eu preciso, né? E mesmo assim, mas por que que isso custa tanto e o outro é mais barato, né? Ou o que tá fazendo, tá dando essa interferência de preço? Ou tipo, título de fio, né? Mas o que é um fio 40? O que é um fio 30? Então, são coisas assim que eu ia... E conforme eu vou explicando ou apresentando o produto, ou quando eu com meus colegas de trabalho, quando eu vou falando, eu tenho um costume de explicar muito professorinha, assim, né? Um jeito meio docente, assim. Porque eu gosto das coisas explicadas. Então, eu explico da forma que eu gostaria de entender aquilo, né? Eu tento tornar aquilo o mais claro possível, mais simples. E aí as pessoas falavam, nossa, tu explica tão fácil. Tu pega uma parte técnica e tu consegue descomplicar ela. Como é que tu consegue isso e tal? E eu pensava assim, gente, não sei explicar, mas eu pensei, se tivesse algum lugar, porque quando eu vou pesquisar sobre isso também é muito apostila técnica, é muito uma parte técnica mesmo, que é para quem trabalha ali na engenharia, quem trabalha na malharia, quem vai, né, que precisa também desse conhecimento, né? E, gente, a apostila já é chato pra quem tá estudando, né? Que é obrigada a estudar pra fazer a prova e tirar a nota. Imagina pra quem não precisa fazer aquela prova no final do semestre. Então... E até pra tu entender, né? Tipo, quem que vai estudar e vai procurar apostila? Eu sou essa pessoa. Que fez chegar até escrever o livro, né? Então, assim, quando eu fui... E eu pensava, cara, mas a gente tem que pegar esse conhecimento e trazer ele de uma forma que seja
atrativa, né? Que a pessoa entenda. Eu até brinco que é uma forma comercial, né? Que a gente é do ramo comercial e tal, e a gente acaba sendo... Tu atende cliente, tu acaba virando muito comercial. Então, era isso que eu pensava em fazer. E aí, quando surgiu essa oportunidade de escrever o livro, na verdade, era uns projetos que eu pensava, como é que eu posso fazer isso? E mesmo assim, algumas informações que você só tem porque você está trabalhando na área. Porque aquilo faz parte do teu dia a dia. Aquilo não está em lugar nenhum. Não tá você não encontra isso num livro, você não encontra numa apostila, né? Mas é o teu dia a dia, né? Então eu pensava, como que eu posso trazer isso, né, para as pessoas e de uma forma que seja interessante e para ajudar um representante comercial que precisa entender mais daquele produto, para ajudar uma estilista que precisa ter um argumento de venda para ela falar daquela base. Para isso, assim, um analista que às vezes precisa entender daquilo, né? Pensando com um mentor de especialistas, então eu falei isso para ele, né? Eu estava fazendo uma mentoria e eu comentei sobre isso. Eu falei sobre essa escassez de informação, como seria mais fácil se tivesse um meio de pesquisa, exatamente, um meio de pesquisa, alguma coisa básico, que você consultasse, simples. entende? Eu guardo ele, vou consultar um livro. Eu falava assim, não tem livro atualizado sobre isso. Ele falou, então por que você não escreve? Aí eu falei, por que eu não escrevo? Por que eu não escrevo, né? Porque eu achava que nossa, quem sou eu para escrever, né? Então, foi uma coisa até que me acompanhou o tempo inteiro que eu escrevi. Eu pensava, meu Deus, o que eu tô pensando? Mas que legal. Sou eu pra escrever. Que legal, Pamela, que tu quebrou essa barreira e escreveu. Porque eu já li o teu livro, O Guia da Malharia Circular, e te parabenizei, porque é uma forma muito simples de entender realmente a parte técnica. Ela lembra muito a imersão, né, que a própria GL promove, de fundamentos da indústria têxtil, que não é para fazer propaganda aqui, não, mas é para mostrar que hoje existem alguns meios para qualquer público, seja um comprador para entender o fio que ele está comprando, uma estilista para entender melhor uma estrutura para desenvolver um produto, ou que nem você mesmo falou, um representante para ter argumento de venda, seja lá o profissional da área que for. Tendo esses conhecimentos básicos, com certeza fica muito mais fácil. E conhecimento é muito rico, né? Ninguém tira da gente. Sim, ninguém tira. E o teu livro, te parabenizo de novo, porque parabéns pela coragem, porque deve ser muito tempo dedicado, né? Abdicar de muita coisa também, do início ao fim, e que eu tenho certeza que ajuda e vai ajudar ainda muita gente, para os interessados que quiserem adquirir aí o teu livro. Até uma coisa assim que eu fico muito feliz. Quando tu me deu esse feedback do livro, nossa, cada feedback que eu escuto, eu já vou, nossa, enche o meu coração assim de alegria, né? E até esses dias eu recebi de um rapaz que comprou pela Amazon. E aí ele entrou no meu Instagram e mandou pra mim que ele gostou bastante do livro e ele queria entender mais a parte técnica. Então, se eu tinha alguma coisa pra indicar pra ele, eu falei, poxa, né, é legal isso, assim, né, as pessoas te verem como um exemplo, assim, Volume 2, né? Pamela, volume 2, vai ter que sair um pouco mais aprofundada essa técnica aí. Aí eu tenho que passar esse aí pra frente, né, porque daí, assim, porque daí quando eu falo pras pessoas, eu falo, gente, daí, que às vezes me perguntam coisas muito técnicas, eu falo, não, calma, né, aí é cada um no seu espacinho, né? Então, tudo que é alguma coisa muito técnica, nossa, como é que, sei lá, funciona, ele é fiel, ponto de mais, aí já não é comigo. E também a parte da malharia, eu não sei se tu concorda comigo, Pamela, mas eu digo que é uma receita de bolo. Sabe, fazer malha é igual fazer bolo, comida. Você coloca um ingrediente aqui, um ali, vai ficar um pouco mais no forno ou menos tempo para você chegar nesse ou naquele sabor. A malha eu vejo que é assim também. As possibilidades são infinitas. Basta você entender um pouquinho da parte técnica e um pouquinho do que você quer, né? Porque sem saber o que você quer é até difícil para estilista conseguir desenhar ou elaborar alguma base para aquele cliente, né? É isso mesmo. E o que o cliente quer, né? O que o teu mercado quer, o mercado que você atua quer, né? É bem engraçado, porque eu também costumo falar do bolo. Daí eu falo assim, quando, por exemplo, eu tenho que explicar a diferença de um algodão, qual é a diferença de um algodão penteado para um algodão cardado, um algodão OE, ou assim, as diferenças. Eu falo, gente, é como se fosse assim, bolo de chocolate. Dependendo o ingrediente que você utilizar, ele vai dar um sabor diferente. Dependendo se for belga. Exatamente. Se for um belga, nossa, muito top. Se você usar um achocolatado, né, com açúcar. Sim. Então, assim, no fim vai sair um bolo de chocolate, né? Mas aí depende qual é o bolo de chocolate que você quer, né? Qual que você
qual você está disposto a pagar também. Né? Também. E qual que te atende, né? Exatamente, qual que te atende, né? E Pamela, como que funciona hoje? Conta pra gente a parte de desenvolvimento mesmo. Assim, seja numa coleção nova, ou seja para um cliente, acho que a coleção é mais legal para explicar, porque a coleção de uma marca ou de uma indústria de malha, ela tem que partir da equipe de estilo, né? Junto com a área técnica que você já comentou. Mas como que começa isso? E qual é o passo a passo desse desenvolvimento? Então, eu acredito que seja, cada empresa tem seu método de fazer, né? O seu método de planejar. Mas eu gosto, assim, de trabalhar. Primeiro você tem que olhar pro passado, né? Pra tua venda, como é que foi a tua última coleção, fazer uma análise, ver o que performou, o que não performou. Tu tem que entender muito quem que é o teu público, né? Saber quem que é o teu cliente, porque não adianta você trazer uma coisa muito diferenciada, é algo que o teu cliente não consegue adaptar para a realidade dele. Então, ali já tem 2 pontos, né? E às vezes, assim, a gente traz uma coisa, nossa, ela é muito legal, e tipo assim, pá, não rolou. Não performou. Exatamente, o cliente não comprou aquela ideia, não performa. Então, a gente olha muito para números, né? Do que vende, o que não vende, o que funciona, o que não funciona. Você tá fazendo essa pesquisa, então eu gosto muito de conversar com os representantes. Quando eu lanço a coleção, eu apresento para um cliente, de conversar, e aí, gostou? Sentiu falta de alguma coisa? Tinha uma coisa que você procurou e você não encontrou aqui? Então, eu gosto de ter essa comunicação. Exatamente, essa comunicação para entender, porque eu vou construindo, na verdade, o meu repertório, né? Que vai me guiar toda vez que eu for desenvolver um produto. Então, você olha, né, para isso, olha para esses números e aí faz a pesquisa como acontece na confecção. Então, a gente faz a pesquisa de tendências, né? Porque, afinal, o meu cliente, ele vai fazer aquela mesma pesquisa, se é estilista ou comprador e tal, tá fazendo a pesquisa e ele vê que vai estar usando canelado, ele vai fazer a viagem, ou ele tá lá na internet pesquisando e tal, e ele vê que tem canelado. Aí, a hora que ele for começar a coleção dele, ele vai buscar o canelado. Então, eu tenho que ter o canelado. O cara da confecção faz a pesquisa, já sabe a base e vai pro mercado buscar aquela base. Exatamente. Então, ele voltar, eu preciso fazer uma saia assim, ela tem que ser com essa base. Então, ele volta, ele vai pro fornecedor para buscar essa base. Então, eu tenho que ter essa base. E eu vou lá e pesquiso no mesmo lugar que ele. Né, a gente também faz pesquisa internacional, viagem internacional, pesquisa no Fashion Snoops, pesquisa no WGSN, né, que são os grandes portais de pesquisa, Premier Vision, né, que é a principal feira do setor. Você consegue tanto ir lá, como tem muita informação no próprio site, né? Mas vai muito do teu feeling também, né? Porque é muita coisa, tá tudo lá. Aí você tem que entender, você vai ter que segmentar, ver o que aquilo te atende ou não. Né? E aí você faz essa pesquisa, vê o que atende, o que não atende, o que vai estar usando, o que não tá. Uma coisa que eu achei muito legal do teu livro, eu não vou lembrar do exemplo exato, mas no final tu comenta algo sobre isso, assim, dando um exemplo da visão da estilista, estando num desfile da Premier Vision, por exemplo, né? E ali, muitas vezes, são algo muito ousado. E isso é uma pergunta até do consumidor, né? A gente aqui na ponta, quando olha um desfile, pensa, quem usaria isso? Cara, ninguém, né? Ou a grande parte não. Sim. Mas não é aquilo literalmente que as marcas querem apresentar e que vai ser imposta depois para o consumidor vestir. São realmente referência, né? Isso, e eu lembro que no teu livro tu dava um exemplo disso. Agora eu também não vou lembrar bem. Mas eu acho que era aquela vez, por exemplo, tu vê o desfile, aí tu percebe, por exemplo, vai estar usando volume, então eles fazem peças muito volumosas, o conceitual é muito volumosa, muitas camadas, né, muitos babadões, assim, tu fala, olha, babado, né, sei lá, balonê, ou aquela transparência, né, então às vezes é uma peça toda transparente, então o que tá trazendo, não, olha, é transparência, é a fluidez, e aí, por exemplo, transparência, como é que eu vou conseguir fazer isso na malha? Né? Então aí tu olha para aquilo e tu tem que entender primeiro, se o teu público aceita aquilo, se você fizer isso, ele vai comprar, né? Ele a ideia. Vai comprar, exatamente, se aquilo é comercial, né? Porque tem que vender. Sim, né? Não vamos ser hipócrita aqui, né, gente? Achar que é só exatamente, tem que só desenhar e criar. Isso aqui é só glamour, eu vou fazer isso aqui, tá lindo, maravilhoso, vão comprar. Não vão, né? Ele tem que comprar. E o lindo é relativo, né? Exatamente. O que é bonito pra você pode não ser bonito pra mim. Exatamente. E aí como que eu consigo aquela fluidez?
Aí que entra, com que tipo de estrutura de base que eu vou conseguir aquilo? Em que fibra que eu vou conseguir passar aquela ideia, né? Tem muito também, ou a cor do ano, né? Nem sempre a cor do ano vai ser a cor que tu vai conseguir usar. Às vezes não é para o teu público, ele não funciona. Você vai fazer uma variação daquela cor para tu conseguir, para que ela seja comercial e teu cliente compre ela, né? Tu destrinchar as tendências é mais ou menos isso. É você pegar a sutileza daquilo que tá passando ali, né? Do desfile, que ele é muito conceitual realmente. E aí tu trazer isso pra tua realidade, né? Tipo então, assim, sonha, mas pisa no chão pra criar. No chão, E a gente tem muito disso, assim, porque quando tu vai pra fora, né, tu já foi, né? Sim, e tu todos olha os anos peças, a gente vai. assim, e aí tu sente aquele toque daquele artigo, tu fala, cara, como que eles conseguem fazer isso, né? E aí quando tu vem pra cá, aqui não é assim. Né? Então a gente tem que ver o que eu consigo, e eu acho isso mais legal, assim, porque a gente... daqui, tem dessa expertise têxtil, de tu fazer aquilo com o que tu tem. Porque eu tenho que fazer aquilo com o meu fio, com o meu maquinário, Sim. E eu tenho que fazer aquele acabamento com o meu maquinário, né? Não tem como, assim, eu vou fazer... Nem todo mundo tem todos os maquinários, todos os acabamentos, todos os amaciantes e todos os teares, né? E isso é bem legal tu trazer, Pamela, porque se a equipe de estilo, de novo, né? A importância do conhecimento técnico para a equipe de estilo. Se a equipe de estilo não tem o mínimo conhecimento técnico, pode ser que seja lindo, maravilhoso lá fora, mas você chegue aqui na nossa realidade Brasil e você não consiga. Ou fios, ou maquinário, ou acabamento para dar aquele toque, por exemplo, né? Tem algumas coisas que por leis ambientais não pode, outras você não encontra mesmo fornecedor e matéria-prima, muitas vezes para aquilo. Então, a gente atende muitos clientes que vêm com necessidades que você só vai prejudicar o teu time industrial, porque você não vai encontrar fornecedor, ou se encontrar vai ser muito limitado. Sim. Então a chance de dar errado é muito grande. E não que eu não ache que tenha que desenvolver, sonhar e trazer novidade. Eu acho que isso é o que faz, né, algumas marcas despontarem, porque estão sempre na frente, quebrando barreiras e conseguindo o mais difícil. Mas tem certas coisas que realmente é muito difícil mesmo. E que, talvez indo assim, 45 graus pro lado, você consegue algo muito similar e que vai atender, né? Muito mais fácil. E às vezes até tu faz tudo isso, digamos, né? Mas o cliente não compra a ideia. Entendeu? O teu cliente não vai comprar aquilo. E assim, que nem tu falou, não é todo mundo que consegue. Não é a realidade da maioria das empresas. A verdade é essa, né? Não é a realidade da maioria. Sim. Então, e tem que ter o custo, né? Às vezes, para tu conseguir aquilo, o investimento é muito alto. Sim, né? também. Tu vai ter que importar um fio, quanto um container, né, de fios. Então, e aqui, às vezes, aí o teu cliente, o teu público não compra, sabe? Assim, não é o que o cliente dele... porque até o consumidor final não enxerga esse valor. Sim. Que você tá pensando. Então, por mais que eu veja, por exemplo, a gente viaja e vê cupro. Nossa, cupro é maravilhoso. É uma fibra. Já viu a fibra de cupro, né? Sim. Fibra da semente do algodão. Assim, é tipo... a finese da Exatamente, finese. A finese da finese. Então, ela fica tipo uma viscose, assim, porque, na verdade, ela é uma... Celulósico. Exatamente, ela é celulósica. E ela é incrível, né? Mas aqui não tem. E aí não adianta você dar murro em ponta de faca, né? E assim, e se tu trouxer, ela vai ser muito cara. Então, assim, tu tem um cliente que paga esse valor, aí que fica... Não, se o teu cliente pagar... Ok, mas não adianta tu trazer e querer colocar isso no mercado se não é o cara que tu atende. Então é 2 pontos, né? O que o fornecedor, de forma geral, seja de matéria-prima ou maquinário, consegue te oferecer e o que o teu cliente vai entender de valor, né? Isso. Acho que sempre tá tendo que ter essa visão. E, Pamela, você falou ali das cores, né? Que muitas vezes a cor do ano não encaixa pro teu público. Como é que vocês veem isso? Essa questão da escolha das cores? Porque eu sei que tu é muito entendida nessa parte de cores, de significados. Tem essa leitura também da mensagem que a cor vai passar? Ou isso é uma coisa assim, a la Pamela? A minha pesquisa, a pesquisa de cores é que nem a pesquisa de tendências. Então, a gente tem as cores. Você viaja, vê o que tá
usando quais são as cores, né? A gente tem os portais também que já passam, ó, essas são as cores das tendências. Então, passam algumas, e você vai lá e vai ver se ou como você consegue mexer nela, às vezes em alguma nuance, alguma coisa para conseguir trazer aquilo para o teu cliente, né? Então, tipo assim, se você trabalha com masculino, se você trabalha com feminino, se você trabalha com infantil, então você precisa realmente, né, às vezes, dar uma modificada adaptar. ali, né? Exatamente, é isso aí, dar uma adaptada. E às vezes a cor que tem aqui, estão apontando um azul, mas depois a gente viaja e vê que não é, que é um outro tom. Aí você vai mexendo e vai mudando a tua cartela para poder entregar. E também vai muito da matéria-prima que tu vai utilizar. Então, por exemplo, assim, agora tu falou muito do marrom, né? Eu acho, tipo assim, o meu marrom na meia malha, né? Ele é diferente de um marrom numa viscose ou algum artigo que dê uma fluidez. Que dê brilho, né? Sabe, exatamente, um artigo que traga brilho, né? Então, como que tu vai trazer essa cor? Pra dizer assim, não, porque não quer dizer que tá lá, marrom, que a galera vai fazer qualquer usar, coisa de marrom. Qualquer coisa que eu vou botar marrom, ele vai vender, não vai? Sim. Então, e o marrom, né, já vem de uma... Sim, de tempo ele tá tentando. Exatamente, faz tempo que ele tá tentando. E então, às vezes, você consegue trazer ele numa mistura de fios, né, em um artigo que você vai, por exemplo, fazer um acabamento de peletização, né, ou alguma, como eu falo, mistura de fios, tingir só uma fibra e ela vai dar um efeito, e ali tu vai conseguir trazer essa cor. Entendi. Sabe? Não necessariamente ela qual uniforme. E existe esse lance de cor de inverno e cor de verão também, né? Sim. Isso é pela mensagem que as marcas querem passar? Sei lá, inverno é um pouco mais sóbrio, verão é alegre, então as cores são mais vivas, ou nada a ver? Olha, eu acho que é muito mais do consumidor mesmo, sabe? Porque às vezes a gente fala, agora vai ser um verão mais calmo, né, com cores mais vintage. Aí tu traz aquela cartela, agora fala, mas o verão, ele tem que ser vivo, ele tem que ser alegre, ele tem que ser tropical e tal. Nem sempre. Então, exatamente, nem sempre. Eu vejo dessa forma, né? E eu acho que isso é muito também de cada um, sabe? Assim, por mais que tu vai, a gente traz, a gente vê a pesquisa e tal. A gente também tem que ter todas essas cores também. Então, tipo, eu vou ter essas cores, mas eu tenho que ter as cores básicas. Né, aquelas que sempre vendem. Exatamente, aquelas cores que sempre vendem, que sempre funcionam, né? E a gente sabe que às vezes assim, vai estar um amarelinho meio calmo, mas aqui no Brasil o amarelo tem que ser mais pro lado do mostarda, para ele funcionar. O amarelo foi outra cor que levou muito tempo para ganhar o coração das pessoas, né? Mas, então, ali que tu vai dando tu tem que mexer e tu tem que adaptar, sabe? Porque, como eu falei, tem que vender, né? E a parte da sustentabilidade, Pamela, no desenvolvimento, isso é muito de preferência de cada marca, de cada empresa, ou é algo, teu ver, é unânime, assim, precisa pensar nisso já? Eu acho que tem que pensar já, muito. A gente sempre fala que a sustentabilidade, né, teve uma que falava sobre tendência, não é mais tendência, ela é um cenário, né, a gente vê o que está acontecendo aí no mundo, mudanças climáticas e tantas coisas acontecendo, e a gente sabe que isso é ação do ser humano, então a gente precisa realmente repensar, né, repensar esse consumo, repensar a forma como a gente produz, né, e eu acho que ela tem muito a ver também com o processo. Ela não é só a questão da matéria-prima. Claro, a gente tem que repensar a matéria-prima também, né? Mas, às vezes, não é só você trazer... Por exemplo, assim, vamos pegar uma marca fitness. O poliéster, né? Ou a poliamida, né? Então, assim, são fibras sintéticas, né? Elas vêm do petróleo. Então, até tem outras, claro, né? Que estão fazendo aí bioamida, tem outras... Fibras sintéticas entrando, né? Isso, porque tudo vai evoluindo, né? Só que ninguém vai abandonar a poliamida e o poliéster. Então, assim, cara, como é que tu vai fazer academia com uma roupa de algodão? Tu tem que entender que para que vai cada fibra, né? E às vezes o poliéster, ele vai estar na base para trazer, às vezes não, muitas vezes, ele vem para trazer estabilidade, para aquele artigo não encolher, para aquele artigo não torcer. Se eu preciso usar ele, então onde que eu vou ser sustentável? Eu vou ser sustentável no meu processo, né, eu vou ser sustentável na minha gestão, né, ali de resíduos, no caso, né, eu vou usar, mas eu vou separar todos os resíduos que sobram, eu vou realmente separar ele por fibra para que ele possa ir para uma reciclagem, né, você pensar no tempo de tingimento, no teu processo, o que tu consegue otimizar,
o que tu usa para gerar a energia que vai fazer tuas máquinas trabalharem. Então, a sustentabilidade ela é tudo, né? A forma como você vai enviar isso para o teu cliente, né? Você tem que pensar em toda uma cadeia e não apenas fio e fibra. Exatamente, fio e fibra. Que legal. E tu vê esse movimento crescendo mesmo, Pamela, da busca pelo cliente com bases, com algum apelo sustentável? Então, eu não vejo tanto. Eu acho assim que existem marcas que se preocupam com isso, mas eu vejo que a gente ainda está muito engatinhando, né? Na Brasil, maioria né? do mercado Brasil, a gente ainda está muito engatinhando. Uhum. Tem marcas que procuram, claro, tem marcas que já estão ligadas em certificação, então ele vai te perguntar, você tem tal certificação ou outra, ou se você fala que o teu produto é sustentável, você tem como comprovar aquilo, né? Então existe essa preocupação, né? Tem marcas que pedem, mas a grande maioria... Se for ver mercado como um todo, o percentual ainda é pequeno. Exatamente, o percentual ainda é pequeno. Até quando você traz o produto que ele tem um apelo sustentável, que a gente às vezes usa um algodão desfibrado, ou usa, né, poliéster PET, ou traz o linho, ou alguma coisa assim, ou um tingimento, ele tem que ser visualmente atrativo. Se ele não tiver uma textura, ou ele não tiver um apelo visual, se não for bonito, né, não vai vender. Ele não vai comprar só porque aquilo é sustentável, né? Mas isso não é uma coisa assim não é da indústria, é uma coisa do consumidor final, do cliente final. Então as pessoas, né, nós, enquanto consumidores, enquanto vou lá e compro, né, enquanto cliente de uma marca, enquanto eu não comprar aquilo, ela não vai investir, né? Porque ela não vai se sustentar. Né? E o sustentável é isso também, né? Ele tem que sustentar o negócio, né? Então eu vejo muito, muito mais assim que a gente ainda tem muito caminho para andar. Não é uma coisa que você abandona porque tá aí. Uma hora isso vai vir com muita força, né? Lá fora é muito mais forte, né? Lá fora é muito mais forte. Mas, por exemplo, assim, a Europa, né? A gente fala muito de certificação da Europa, porque a Europa é toda sustentável e tal. Mas eles não produzem as coisas lá, né? Eles produzem fora. E aqui não, aqui a gente tem toda a cadeia, né? Que a gente produz a fibra, a gente produz o fio, a gente produz a malha, a gente faz tudo, né? Digamos assim, do algodão e tal. Então, a cadeia produtiva tá aqui. Então, é muito mais difícil, né? Você colocar isso, assim, e você obrigar os outros. É muito mais fácil você obrigar quando é o outro que tem que fazer, né? Mas eu acho assim que, não tô dizendo que não tem que fazer, que é um caminho, né? Só que tem que ir todo mundo junto, né? Que aí, a partir do momento que todo mundo vai junto, isso também se torna mais barato. Porque enquanto for caro os investimentos, também é difícil. Vai ter essa barreira, né? Também vai ter essa barreira. Enquanto for caro, enquanto for mais caro, você não tem como cobrar da pessoa, olha, você tá pagando, tipo, eu quero pagar R$20 numa camiseta. Mas você tá pagando R$20, isso aí né? Num produto importado ali, sei lá, uma marca chinesa, assim. Tu não tem como cobrar, porque é aquilo que a pessoa pode pagar. Primeiro que é o nível de consciência, muitas vezes uma condição financeira, né, que a pessoa não pode, não é que ela não queira, ela não pode mesmo optar por outra base. E eu acho que o que tu falou, assim, resume bem, né, Pamela, é o visual, tem que ser bonito e tem que ser vendável. Hoje, independente do preço, da marca, tem público para todos os preços e todos os tipos de produtos, seja ele do mais básico ao mais ousado, mas você tem que entender o teu cliente, né? É isso aí. Para desenvolver o que ele compraria. Se tu tem cliente que compra esse tipo de produto, cara, vai fundo, né? Investe. Mas, assim, às vezes a gente tem esse cliente, mas a gente tem o outro também. Você não pode deixar de atender o outro, né? Então, você vai continuar fazendo todo tipo de produto. Mas é aí que eu falo que a sustentabilidade é o todo, né? Então, é tu olhar para todo o teu processo, porque tu tá produzindo, digamos assim, uma meia malha convencional, que não vai ter um apelo sustentável, que eu digo de fio, matéria-prima. Da matéria-prima. Exatamente. Isso. Só que tu faz isso no teu processo, sabe? E podem ser projetos até sociais, né, que eu vejo assim crescendo muito, muitas empresas fazem, algumas nem divulgam, e eles não entendem o quanto lá fora, vou pegar a Europa como exemplo, o consumidor da Europa dá muito valor a marcas que estão engajadas com projetos sociais. E aqui no Brasil, às vezes a empresa já faz,
e tá fazendo ali e não divulga. Não que seja o fator decisivo, né? Ela vai fazer um projeto social para divulgar e ganhar. Não, mas já que já está fazendo, por que não divulgar? Faça com que a comunidade, com que o seu público saiba que você é preocupado com essa parte social, interna ou não, né? Pode ser para a sociedade ou pode ser para os próprios colaboradores. Exatamente. E até quando a gente fala sobre a moda, isso é sobre isso, assim, ela tem que ser boa para quem investe, mas ela tem que ser boa para quem produz, né? E aí quando tu tem uma marca, até te dá um orgulho, né? Quando tu sabe que aquela marca que tu veste faz alguma coisa de que é diferente, que nem você falou, uma pegada social. E o ESG também vem com força nisso, né? Que não é apenas a parte de meio ambiente, mas é principalmente pessoas, né? Sim. Pessoas, a governança e tal. Mas essa preocupação com pessoas também é muito importante. Tem muito essa parte da transparência, né? De tu saber aonde tu tá produzindo, quem que tá produzindo, né? Aquele produto, em que condições de trabalho aquela pessoa está produzindo, né? Então, eu acho que existe muito essa preocupação e ela vai vir bem forte também. E, Pamela, qual que é a tua opinião sobre o futuro da moda? Eu acho que o futuro da moda é cada vez mais você poder personalizar. Acho que esse é um caminho muito grande, né? Que as pessoas, elas querem ter o seu próprio estilo, né? Isso a gente fala disso faz muito tempo. Mas em que sentido? É cada vez mais usar o que eu quero, o que eu gosto, sem ter um gênero, sem ter uma idade, ou sem ter uma preocupação, sabe? Assim, sem tanto me ligar numa tendência, ou no que alguém tá dizendo pra mim usar. Eu quero usar o que eu quero usar. Né, para me usar não, para eu usar, né? Então eu acho que é cada vez mais você poder fazer o seu caminho, né? As pessoas vão querer cada vez mais personalizarem, customizar, sabe? Peças que durem bastante, então com fibras assim que, quando a gente fala do atemporal, então peças que vai durar bastante no meu guarda-roupa, que eu vou poder passar isso para frente, que eu vou poder trocar isso num brechó, ela ainda vai estar em bom estado, né? Eu acho que esse é um caminho muito grande, que é realmente você poder fazer a sua roupa ou a sua peça. E também, claro, a sustentabilidade. Então, você pensar cada vez mais no tipo de fibra, né? Que quem está produzindo, né? Lá na indústria. Você pensar em como aquele produto vai ficar lá no final. E o final não é a loja. Por muito tempo o final foi a loja. Agora o final é o descarte. Né? Então, depois que aquele cara usar aquela peça que ela não tiver mais como ele trocar ou ele reformar, o que ele vai fazer com ela? Como é que ela vai voltar para o meio ambiente, né? Então, eu acho que isso também, tu pensar que é a economia circular, né? Então, você pensar como que isso vai terminar? Se isso for para o meio ambiente, ela vai degradar, ela não vai, ela vai ficar ali. Então, aí que entra muito essa preocupação da sustentabilidade, né? Trazer essas fibras que tenham esse apelo. Esse apelo, exatamente. E justamente porque você tem que pensar que tem um final para isso, né? Ela não vai sumir do nada. Sim, essa economia circular e liberdade de expressão é o que tu imagina que aí no futuro vai estar muito em evidência. Eu imagino, é o que eu penso. Legal, Pamela. Queria agradecer aqui teu tempo, né, para você estar aqui nesse bate-papo, agradecer por ter compartilhado aí tanto conhecimento com a gente. Espero que quem está nos ouvindo se interesse pelo livro, porque ele realmente é fantástico, né, para quem quiser agregar um pouquinho mais de conhecimento aí nessa parte técnica e de uma forma muito clara e objetiva, que qualquer pessoa, mesmo que nunca tenha ouvido falar em fio, fibra, vai entender, e eu posso falar porque fui a leitora do teu livro. E só agradecer, Pamela, agradecer mesmo pelo bate-papo, foi bem gostoso. Espero que quem está nos ouvindo aqui tenha gostado também. E eu deixo o microfone aberto aí para você. Então eu queria agradecer, né, a ti pelo convite, né, já que de estar aqui podendo falar sobre o meu livro e falar sobre a minha trajetória, e poder contar um pouquinho e também falar sobre esses bastidores aí da indústria têxtil. Outra coisa que eu não tinha comentado, na verdade, do livro também, que era a minha vontade de falar, gente, nós estilistas de malha existimos. Às vezes a gente não é o nome estilista, às vezes é analista de produto, às vezes você é uma designer têxtil, mas a gente existe, nós estamos aqui, nós pesquisamos, também nós trabalhamos, nós somos criativas, né? O pessoal da engenharia, né? Porque a malha, ela não surge do nada, né? Para estilista que vai fazer a peça de roupa, né? Para confecção. Então, existem pessoas que estão por trás, estudando, pesquisando e pensando numa forma de trazer aquele produto
do melhor forma possível, né? Eu agradeço muito o teu espaço aqui, né, para eu poder falar sobre isso. Estamos aí, é isso. Obrigada mesmo. As portas e o microfone estão sempre abertos aí quando tu quiser voltar. E quero agradecer também a todo mundo que está nos ouvindo aí. Sigam a gente para os próximos GL Casts. Obrigada, pessoal. Obrigada.